Bom dia. Good morning! Olha, já tem um pessoalzinho aí, hein? Isabela, Thiago. How are you guys? Como é que vocês estão? Opa, bom dia. Tio, I am happy, mas como que fala nervoso? Nervosa. Nervous. Nervous. I am Aqui nervous. prova, eu tô nervosa. É mesmo? Hoje tem prova, é a prova do tio Bruno? Não, o tio Bruno foi ontem, hoje é de língua portuguesa, Tiaguinho. Ô, tio, E como é que... Fala, Danilo. eu tava, né, num site muito legal. É o seguinte, tinha um gato, beleza, você apertava no gato, tipo assim, você andava no TED, aí ele te dava alguma dica, sabe? É mó legal. Como é que é, Danilo? Repete essa história aí pra mim. Assim, tinha um gato, é um aplicativo de seu assim, você é entediado, você aperta no gato, ele te dá uma Ah, dica. tá. Eu achei isso é legal. Dá pra fazer o caminho. Show de bola, show de bola. Olha, good morning aí pra mais gente, ó. Tem a galera chegando. Good morning para quem? Deixa eu ver. Isabela, Danilo, Eduardo. A outra Isa. Tiago, já falei. Olavo, Maria Eduarda, Anabelle. Muito bem, gente. Vamos só esperar mais um minutinho. Ver se mais alguém vai chegando, que aí a gente começa todo mundo junto. Tá bem? Depois a gente passa também 1, 2 minutinhos, que não tem problema, não. E como é que vocês estão? Vão lá na página 8 para a gente lembrar aquela coisinha de falar das horas. Como é que vocês estão em relação a essas provas aí? Vocês estão nervosos mesmo? Como é que tá sendo? Começou ontem, né? Vou para a prova de história. Eu não tô feliz não, mas não tem problema não, só estudar e prestar atenção e faz a prova. Tem que estudar bastante e ir lá fazer a prova, né? Não tem jeito. Daqui a pouco vai ter de inglês também. De inglês é a última. De inglês vai ser dia 2 de outubro. Demora. Não vai ser muito difícil, mas acho que tá mais dando fazer passos. Prova de inglês vai estar tranquilíssima, como sempre. Para todo mundo tirar 10,5. Será, tio Coutinho? Vamos lá, galera. Olha só. Já tem um pessoal legal aí, hein? Quem quiser e tiver coragem de botar a cara pro jogo, liga a câmera aí pra gente se ver, pra gente participar junto. Já temos aqui bastante gente. Deixa eu ver quem chegou por último aqui para tentar um good morning aqui para Anabelle, para o João Vitor. Breno tá aí também. Olha aí, ó. A Isabela com sua blusa preta, com os rajados brancos maravilhosos, gostei. E aí, ó. Vambora então, gente. Vem comigo. Você tá acordado? Vocês já acordaram de verdade? Vocês estão com sono ainda? Depois de aula Dá uns tapas na cara aí. Vamos lá? Ô, Dá uns tio, 3 pulinhos, faz alguma coisa e vambora. eu tô com sono porque esses dias a minha mãe tá me acordando e por 2 segundos eu volto a dormir. Aí ela me acordou faltando uns 6 minutos pra aula. Na primeira aula. Não essa. Mas aí senão estaria dormindo até agora. Mas vamos lá. Galerinha, vocês estão na página 8 aí? Vocês lembram do que a gente estudou na semana passada sobre telling time, que é o quê? Dizer as horas, na verdade? em dias eu tinha half, não sei. Before, half, don't choose the word after. Eu não entendi muito essa parte. Ali da outra. Vamos passar de novo, Danilo. Até é bom você perguntar. A gente vai passando de novo e a gente vai tentando entender. Mas, na verdade, galera, qual que é o segredo aqui? Quando a gente fala de falar das horas, o mais importante é que a gente saiba falar os números. Se a gente não souber os números, não adianta, né? Então, a forma mais fácil de falar as horas é simplesmente falar os números. Por exemplo, deixa eu ver que horas são agora exatamente. Agora são exatamente 8:05, não é? Então, 8:05. Em inglês eu falo it's, né? Isso aqui eu posso usar para começar qualquer coisa, né? Quando eu estiver falando das horas, né? Ó, são, né? It's 8. 8 não é 8? 8:05. Pronto, 8:05. Não precisa nem falar o E que a gente fala, né? 8E5. Só falar assim.
Tem gente que fala assim, ó, 8:05, para dizer 05, né? Mas é isso. Para falar as horas, o mais importante, primeiro, é saber os números. E aí aqui a gente vai entrar em alguns detalhes para falar, por exemplo, são 10 para as 2, né? Ou 3:30, como é que fala essas coisinhas, esses detalhes que a gente usa também para falar das horas. E que estão todos aqui na página 8, tá bom? O que foi, Danilo? Você estava falando aí? 1:30 é half. Half, isso mesmo. Vamos lá, eu quero que você dê uma olhada na atividade 2 da página 8, que é onde tem esse pessoalzinho conversando e onde tem os quadrinhos azuis. Onde eu quero que você olhe primeiro é nesse quadrinho azul, onde tem What time is it? It's. Aí você tem 10, 10:10, 10:15, 10:30, 10:45, 10:55. A gente vai rever isso aqui rapidinho e depois vai tentar pular para algumas atividades. Tá ok? Então vem comigo. Ó, quando for 10 horas em ponto, ou qualquer hora em ponto, o que eu falo? O'clock. O'clock, né? 10 em ponto, 10 o'clock. São 6 em ponto, 6 o'clock. São 2 em ponto, 2 o'clock. Tranquilo isso? Isso aí é fácil, né? Por exemplo, deixa eu perguntar para vocês. Pode responder quem quiser. Se for 11 horas em ponto, que horas vai ser? Como é que eu falo isso em inglês? 11 o'clock. Isso aí. Então, tranquilo, né? Quando é em ponto, vocês já estão fera. O'clock. Agora, vem comigo. Nesse 10:10, tem duas formas de falar. Eu posso falar 10:10. Olha que legal. 10:10, 10:10, 10:10. Que é simplesmente falar os números, não é? Não é 10:10, 10:10. Se fosse, por exemplo, 8:10, você poderia falar 8:10. Se fosse 9:10, 9:10. Tranquilo, tá bom? Só falar assim. Só que no inglês também fala uma coisa que é assim, são 10 depois das 10. Olha que viagem. A gente não fala assim, né? 10 depois das 10. A gente não usa esse tipo de linguagem. A gente só fala quando falta, né? Tipo assim, são 10 para as 10. A gente entende que faltam 10 minutos para dar 10 horas. Mas são 10 depois das 10? A gente não fala assim, né? Mas o inglês tem uma expressão para falar assim, que é 10 past 10. Fala comigo assim, ó. 10 past 10. Ótimo. 10 past 10. Ou serve também, se você falar 10 after 10, é a mesma coisa. 10 after 10 ou 10 past 10, que é o quê? 10 depois das 10. Ou seja, são 10:10. Deu para entender? Deixa eu explicar de novo, por causa que tinha alguém me ligando. Tá. Deixa eu pensar com você. Se eu falo 10 after ou past 10, é porque são 10 minutos depois das 10. Talvez seja um pouco estranho pra gente, porque a gente não usa esse tipo de linguagem, né? A gente não fala assim, que horas são agora? São 5 depois das 8. Não, a gente só fala quando falta, né? Por exemplo, são 5 para as 8. Aí quer dizer que falta 5 minutos para dar 8 horas. Mas quando passa, a gente não fala assim. Mas no inglês eles falam. Então, a gente precisa aprender a falar assim, ó. Por exemplo, nesse caso aqui que são 10:10, 10:10. Então, a gente viu que 10 o'clock é 10 horas em ponto. Agora, se já passou 10 minutos disso, se já são 10 horas e 10 minutos, eu já tenho 10 minutos depois das 10 horas em ponto. Então, eu falo assim, ó, 10 past 10. 10 after 10. Tá bom? Se você falar past, se você falar after, é a mesma coisa, vai estar certo. Tá? Vamos supor, vou dar outros exemplos para a gente tentar fazer. E se for 7:05? Como que eu posso falar que são 7 horas e 5 minutos? 7 after... Ok, 6? 7 horas e 5 minutos. 7:05. 7 after or past 5. Contrário, né, Danilo? É 5 past 7. 5 minutos depois das 7. Entendeu agora? É isso. It's 5 after 7 ou 5 past 7. Vamos tentar fazer outra. São 9:10. Como é que eu falo que são 9:10? Eu posso falar 9:10
Perfeito? Facinho, né? 9 e 10, tranquilo. Agora, como é que eu falo que são 10 depois das 9? 9 after 10. Contrário, Danilo. Contrário. Eu quero saber dos minutos, tá entendendo? Então, são 10 after 9. São 10 minutos depois das 9. Entendeu, Danilo, a ideia? Acho que entendi agora. Você entendeu agora? Então, por exemplo, se for 9 e 10, Ah, é 10, entendi. é 10 past, 10 minutos depois das 9, né? 10 past 9. Ou 10 after 9, mesma coisa. Entendi agora. Tipo, 10 Entendeu? seria 5 after 10, é isso? 5 after 10 seria 10 e 5. Então, entendi. Beleza, show de bola. Depois disso aí, tem outra coisa para falar às horas, que é o seguinte. O americano, principalmente, ele gosta de dividir as coisas por 4. Sabia disso? Se você observar, por exemplo, muitos esportes americanos, os esportes americanos, além de ter primeiro tempo e segundo tempo, igual a gente tem aqui no futebol, futsal e outras coisas, eles Tem gostam prorrogação de de 2 tempos. eles é 4. gostam de dividir por 4. Então, eles chamam de, por exemplo, no basquete, você tem primeiro e segundo tempo sim, mas dentro disso você tem o primeiro quarto, o segundo quarto, o terceiro quarto, o quarto quarto. Então, que é o quê? O quarto que ele está falando é exatamente dividir esse tempo por 4. Quando a gente fala de horas, quantos minutos tem uma hora? 60. 60 minutos. Você que é bom da matemática, fala para mim. Quanto que é 60 dividido por 4? 15. 15, perfeito. Então, quando a gente está falando de horas e eu falo 1/4, quantos minutos são? 15 minutos. 15 minutos. Então, vamos lá. Tendo isso em mente, eu posso dizer assim, ó, é 1/4 depois das 10. O que eu estou te falando? Que horas que é? 10 e 15. 10 e 15. After 10 e 15. Aí fica assim, ó, igual tem o 10 e 15 aqui, ó, no seu livro, a quarter, after ou past, lembra que se você falar qualquer uma das palavras é a mesma coisa. 10, a quarter past 10, 1/4 depois das 10. Ou seja, é 10 e 15. Deu para entender isso? Deu. Daqui a pouco eu vou usar isso também para falar que falta 1/4, né? Então se eu falo assim, ó, it's a quarter to 10. Agora que horas são? 30, 30. A After quarter, presta atenção. Eu pulei aqui, ó. A quarter to 10. A quarter, 15 minutos para as 10. Tá bom? Então 9h45. vamos lá. Já seguindo nesse sentido aí. Vamos pular o 10 e meia. Depois a gente vai no 10 e meia. Vai no 10h45 ali, ó. A quarter to 11. O que é a quarter to 11? A quarter não é 15 minutos? Já aprendeu que 1/4 de hora é 15 minutos? Então vamos lá. Se é a quarter to 11, agora aqui é 1/4 para as 11. Então 15 minutos para 11 horas. Tá bem? Tá meio Por confuso. exemplo, se for 10h55, faltam 5 para as 11, não é? Então é 5 to 11. É meio confuso, mas dá pra entender. Sabe por que é confuso, gente? É porque são formas que a gente não tem no português, né? Eles usam muito mais expressões para falar de horas do que a gente. E às vezes isso confunde a nossa mente, porque a gente não está acostumado a dizer a hora de jeitos tão diferentes assim. Mas eu acho que dá para entender sim, se a gente começar a fazer alguns exercícios daqui a pouco, vai ficar legal. Só para terminar, tem o 10 e meia que eu tinha pulado. O 10 e meia é half past 10 ou 10:30, né? Half past 10 ou 10:30. O que acontece aqui? Fala comigo, galera, todo mundo. Half. Half. Não é Ralph, tá bom? Ralph é o cara do filme lá, do Detona Ralph. Tá bom? Filme maravilhoso, inclusive, assistam, se quem não assistiu. Aqui não é Ralph, não. Aqui é half, tá bom? Beleza. O que é half? Half nada mais é do que o meia que a gente fala, né? Então, por exemplo, 10 e meia vai ser o quê?
Aqui você tem 10:30, que é 30 depois das 10. Mas você pode falar assim, ó, 10:30, 10:30, igual a gente fala. Tá bom? Preste bastante atenção, gente, nessas formas de falar as horas, porque assim, vai ter algumas questõezinhas na prova sobre isso e eu tenho que cobrar isso aqui, tá bem? Mas é claro, eu não vou fazer nada difícil demais não, tá bom? Só alguns reloginhos, algumas coisas pra gente fazer e vai ficar legal, tá? Eu acho que eu consegui fazer com vocês a página 9 na última aula. Consegui, sim ou não? Só a 1 e a 2. Só 1 e a 2, a 3 não, né? Inclusive, eu fiquei devendo para vocês um tutorialzinho de como vocês ouvem os áudios, né? Eu tinha lembrado disso antes de ontem, só que eu esqueci de novo. Tá. O que acontece, galera? Eu não consegui gravar o vídeo. Eu tô até com o meu computador aqui, eu não sei se eu consigo mostrar. Eu tô até com o meu computador aqui, ó, desligado na minha frente, meu computador deu problema. Tentei ligar ele agora de manhã, ele não tá ligando. Vou ver o que vai acontecer com a minha vida agora, porque eu não sei mais como ver sem computador. Mas eu não consegui gravar esse vídeo para vocês. Mas, resumidamente, quem não sabe acessar esses áudios, vocês vão lá no Portal Conquista, tá bom? Vocês vão colocar lá Conquista Educacional. Eu vou vou tentar pelo menos mandar o link. Vocês têm grupo da turma no WhatsApp? Sim. Beleza. É porque eu não tô na turma de vocês. Mas eu vou pelo menos mandar o link para vocês e os tracks, né? Na verdade tem aqui os tracks, né, para vocês. Vocês vão achar lá fácil. É só vocês conseguirem fazer o login lá no portal, tá bom? Depois eu vou pedir para o tio Léo, para a tia Osana, para alguém que está no grupo de vocês mandar lá, tá bom? Aí vamos lá, gente. Depois que passou disso aí, vamos aqui na página 10, que a gente tem uma coisa interessante que é Activities. Olha que legal essa atividade 1 na página 10. Vem comigo aqui, ó. Eu quero saber aqui, galera, na verdade o teu livro quer saber, what do you do during the day? O que você faz durante o dia, tá bom? Olha só. Complete this chart according to your daily plan of activities. Complete o gráfico de acordo com o seu plano diário de atividades. Tá vendo que em volta desse gráfico você tem aí, ó, um travesseiro, né, e a lua, que simbolizam o tempo que você está dormindo à noite. Depois você tem mais travesseiro. Depois você tem um reloginho de manhã. Depois você tem um café. Depois almoço. Depois esse solzinho que deve estar simbolizando aí a parte da tarde. Em seguida você tem um reloginho que já chegou à noite. E tem uma escovinha de dente que eu espero que vocês usem na vida de vocês. Tá bom? Então, então vamos lá. Completem esse gráfico assim. Você pode pintar as barrinhas de acordo com o que você faz mais ou menos. Como assim? Tá bom? Eu não sei como é que eu posso fazer. Tipo, se uma cor clara é dia, uma cor escura é noite, não sei. Você pode pensar aí como você vai fazer esse gráfico, tá bem? Vamos fazer assim. Como essa é facinho e não tem muito que a gente aprender de novo aqui, eu vou deixar vocês fazerem depois aí. Tá bom? Não precisa da gente fazer agora na aula, não. Senão a gente acaba perdendo tempo de coisa que eu posso estar explicando para vocês. Tá bom? Então, depois faço. É só completar o quadrinho. Se você quiser botar, por exemplo, pintar cada barrinha dessa e pensar quantas horas ou quantos minutos que valem cada barrinha dessa. Eu não parei para contar. Confesso que eu não parei para contar quantas barrinhas que tem. Mas se tiver 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Ó, talvez tenham 24 barrinhas, que aí cada uma vai corresponder a 1 hora, né? Então, por exemplo, eu passo 8 horas dormindo, aí você pinta 8 aí do sono, né? Se você quiser colocar cores diferentes, você pode fazer o seu gráfico de acordo com a sua criatividade aí, fique à vontade. Eu acho que sei como é que eu vou fazer. Olha só, mas o que eu quero fazer agora na aula com vocês é essa parte de baixo da página 10. Tá vendo que você tem aí, ó, how often? Sim. Galera, how often? Do que a gente vai falar agora? A gente vai falar agora de adverbs of frequency. Que é isso? Advérbios de frequência. Advérbios de frequência, gente, nada mais é do que sempre, nunca, às vezes,
frequentemente, geralmente, todas essas palavrinhas, tá bom? Quando a gente fala assim, ó, eu sempre assisto às aulas do tio Gabriel. Ótimo, tá vendo que você usou uma palavra, um advérbio de frequência, que é o sempre. Eu nunca tiro 0 na prova, eu nunca tiro nota baixa. Então, você usou o nunca. Eu geralmente escovo os dentes depois do almoço. Geralmente é outro advérbio de frequência. A gente vai aprender vários deles aqui agora, tá bom? Vem comigo aqui, embaixo na página 10, que você tem How often? Adverbs of frequency. A primeira coisa que você tem aí, ó, você tem quase que um gráfico, você tem linhas, tá vendo? Você tem umas linhas e aí uma listrinha fazendo assim. O primeiro que é 100%, que palavra que é essa que está no 100%? Always. Não sei se isso assim fala. Always, é assim que fala mesmo. Always, tá bom? O que significa always? Sempre. Sempre, gente. Se você já quiser botar a tradução aí, se você não vai esquecer, quem já sabe, enfim. Põe aí, ó. 100% é always. Always é sempre, tá bom? Então, se eu falo assim, ó. I always go to school. Eu sempre vou para a escola. Vou para a escola. Isso aí. Agora, o 70%, que é o 70%. O que eu posso falar com 70%? Repete comigo. Usually. Usually. Não sei. Usually. Esse usually é um pouquinho mais difícil de falar do que o always, tá bom? Mas é assim, ó. Usually. Tá bom? Usually. O usually não é sempre. Mas é tipo assim, poxa, geralmente. Acho que a gente pode falar geralmente com bastante frequência, né? Eu geralmente faço isso. Não é sempre, mas é quase sempre, vai. Então, usually você pode colocar geralmente ou quase sempre. Teacher. Oi. I always play game. Como é que é? Always play game. I always play game, isso aí. Muito bem. Depois do usually, você tem o quê? Sometimes. Tá vendo que sometimes está 50%? O 50% a gente pode dizer assim, ó, às vezes. Tá bom? Então, sometimes. Primeiro, fala comigo para ver se você está falando direitinho. Sometimes. Sometimes. Não vem falar sometimes, não, hein? É sometimes, tá bom? Então, se você estiver escrevendo traduções aí, ó, embaixo do sometimes, você pode colocar às vezes, tá bom? Às vezes, porque é às vezes. Tanto simples, não. Depois do sometimes, você tem um 20%, que é o quê? Rarely. Essa é legal de falar. Fala comigo. Rarely. Rarely. Finge que você tá imitando um leão, né? Rarely. Vai lá. Faz aí. Rarely. Muito bom. Rarely. Galera, rarely é o quê? Raramente. Raramente, ó. I rarely, sei lá. Já tava pensando em raramente. I rarely play basketball. Eu raramente jogo basquete. Sei lá, eu invento uma frase aí depois. Rarely é raramente, tá bom? Então, raramente. E 0%, o que é 0%? Aqui não rola never. Nunca. Então, never é o quê? Nunca. Aí vamos ver essa galerinha aí, o que eles estão falando, ó. Você tem 3 personagens e cada um tem uma frase. Alguém gostaria de ler? Vamos tentar ler? Não? Eu mesmo? Não, então deixa eu ler. Eu vou a primeira só. Vai, Eduardo. Então, Eduardo, lê o do rapaz assistindo TV aí. Vai lá, Eduardo. I sometimes watch TV in the evening. There is usually a good movie around 8 p.m. Muito bom. Eu gostei do sotaque nordestino, inclusive. Around. Muito bem. Olha só. Excelente. I sometimes... O que ele falou? Mas você leu muito bem, Eduardo. Tô brincando. I sometimes watch TV in the evening. Sometimes era o que mesmo? Eu, às vezes... Eu, às vezes, assisto TV à noite. There's usually a good movie. Geralmente tem um bom filme
lá pelas 8 horas da noite. Agora vai lá, Isabela, lê da menininha aí, Isabela Conte, lê da menininha aí no meio. Ô tio, que sabe o P, o M? Como que pronuncia mesmo? Qual? O PM é PM. PM. Não sei ler muito bem não, tá, tio? Talvez eu invente Vambora, uma tamo junto, pronúncia. vai lá, pode ir. I always go to school at 1 p.m. Perfeito isso. Só o always, que é always, tá bom? I always go to school, mas o resto foi perfeito. At 1 p.m. O que ela disse, essa menina? Eu sempre... Vou para a escola 1h da tarde. Boa, eu sempre vou para a escola 1h da tarde. Deixa eu mesmo ler esse último menino aqui, ó. Ele fala o seguinte, ele tá apoiado na janelinha, assim, né? Tá falando o seguinte. I never wake up after 6 a.m. I love to see the sunrise. Eu nunca acordo depois das 6 da manhã. Eu amo ver o nascer do sol. É isso que ele diz, tá bem? E aí, gente, a gente vai começar a fazer alguns exercícios aqui sobre esses advérbios de frequência, tá bom? A gente ainda tem 3 minutinhos. Eu gostaria de explicar para vocês esses exercícios da página 11. Vem comigo na número 1, página 11. Diz assim, ó. Write sentences saying how often... Desculpa, vontade de espirrar. You do the following activities. Escreva frases com que frequência você faz as seguintes atividades. Então, você tem aqui, ó, surfar, beber limonada, comer carne, nadar, jogar futebol. Então, você faz frases aí. Ah, surfar. Tio, eu nunca surfo. Então, você faz I never surf. É só isso. I never surf. Drink lemonade. Beber limonada. Tio, eu raramente bebo limonada. Então, vai lá. I rarely drink lemonade. Ah, comer carne. Ah, eu sempre como carne. I always eat Geralmente. meat. Tá bom? Ou swim, nadar. Tio, aí é às vezes. Às vezes eu vou nadar. Então, I sometimes swim. Tá bem? O que você tem que lembrar é que você vai colocar só I, que é eu. Aí o advérbio de frequência é sempre, às vezes, nunca. E copiar o que é a ação aí, tá bom? O verbinho, se é surfar, comer, nadar, o que for. Tranquilo? Entenderam como fazer essa? Sim? Entenderam sim ou não? Sim. Ah, tá bom, beleza. Eu tô fazendo. Aí A2, galera. O que vai acontecer na 2? Olha aqui, ó. At what time do they usually play sports? A pergunta da 2 é, em que horário eles geralmente praticam esportes? Fill in the blanks with the expressions from the boxes. Preencha os espaços com as expressões dos quadros. Você está vendo que você tem figuras aí, né? A, B, C, D, E, até a F. E você tem frases lá embaixo também. Só que nessas frases tem uma parte em branco, tem uma parte faltando, né? Nessa parte faltando, você vai completando com o que tem no quadrinho ali em cima. Play basketball, practice skateboarding, go running. Vai ser de acordo com o horário que as pessoas estão praticando. Tá vendo? Por exemplo, você tem aí o primeiro, o Derek, né? Every Sunday, I usually... O que será que o Derek faz? Every Sunday às 4 da tarde. Todo domingo às 4 da tarde. O que pode ser? Olha, 4 da tarde está durante o dia. Então, acho que não pode ser a letra B, né? Que é play soccer. Go surfing. Não sei se Go surfing, pode ser. Go surfing, pode ser. Porque tá surfando. Isso. Olha só, por exemplo, aí depois você tem o Bob. O Bob, se você olhar as horas, ó, o Bob tá de noite, né? Então, não sei o que, at 8 p.m. on Tuesdays and Thursdays. O Bob pode ser futebol ou pode ser o basquete, né? Porque o basquete tá no ginásio, pode ser que esteja à noite também. Aí você vai escolhendo, gente, e vai colocando aí embaixo. Entenderam? Entendi. Facinho também essa.
Acabei de... Bom, aí olha só. Deixa eu falar aqui, ó. Já deu 8h31, mas como a gente começou um pouquinho atrasado, não tem problema não, tá bom? A gente era para passar um minutinho também. Então, gente, tentem fazer essas atividades aí da página 11, que é tranquilinho. Lembrem também, se vocês quiserem completar aquele gráfico na página 10, sobre o tempo da sua rotina, né? O que você faz as coisas. Faz bonitinho lá, que na próxima aula eu dou uma olhada em quem fez, bem legal. E a gente vai terminar aqui. Eu aproveito para tirar também qualquer dúvida que vocês tenham em relação às atividades aqui até a página 12. A página 12, só rapidinho, se você olhar, é mais para você conversar com algum amigo, tá bom? Sobre o seu esporte favorito, tá bom? A gente pode fazer isso aqui na aula que vem, tá bom? Então, na aula que vem, a gente vai conversar aqui sobre a página 12, falar dos nossos esportes favoritos, o que a gente geralmente gosta de fazer no nosso tempo livre. E depois vamos falar, galera, sobre respeito, tá bom? A gente vai falar sobre respeito, que é a página 13, e algumas coisas referentes a isso, algum vocabulário diferente, algo que a gente pode ver em inglês sobre esse tema, tá bom? A gente vai ver, por exemplo, coisas como preconceito, gentileza, sinceridade, otimismo. A gente vai ver várias palavras desse tipo. A gente vai começar a ver frases falando sobre respeito e alguns textos também. Tudo bem, meus amigos? Fala, Danilo. A página 12, eu acho que não tem ninguém para fazer. Não se preocupe. Eu falei que a página 12 a gente vai fazer na próxima aula juntos aqui, conversando, tá bem? Não se preocupem, não. Só façam aí mesmo da página 11, que eu já expliquei, e a número 1 lá na página 10, tá bom? Gente, nossa aulinha hoje foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos vocês um ótimo final de semana. Espero que vocês estejam muito bem, que as famílias de vocês também estejam. Boas provas aí, né, para todo mundo. Vocês vão fazer, inclusive, a prova de inglês. Então, não é a minha intenção também ficar passando atividade para vocês ficarem preocupados, não. Fiquem bem tranquilos para fazer as provas essa semana, tá bem? Estudem para as provas e façam boas provas. Eu vejo vocês de novo na semana que vem, tá bom? Grande abraço. Tchau para vocês. Valeu.